Amém? João 14, verso 1: não se turbem o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai, de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Versículo 3: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Amém? Louvamos o nome do nosso Deus, por estas palavras do Senhor Jesus. Quero pensar com os irmãos, como suportar, como superar, como conseguir atravessar as adversidades, as lutas, né? Nós estamos vivendo esse tempo, o tempo em que as lutas, repito, as adversidades, as tempestades, as ondas cresceram e o vento aumentou em muitas casas, em muitas famílias, em se tratando de perda, de luto. E aqueles que, graças a Deus, não viveu esse tempo de luto, viveu aquele tempo de preocupação com essa enfermidade terrível e outras coisas mais, porque não é só enfermidade, não é verdade? Tem tanta gente com tanta saúde e não passou por este mal, essa pandemia, mas que está sofrendo, passando por problemas, outros tipos de problemas. Então, como suportar, como conseguir atravessar ou enfrentar esses dias maus? O Senhor Jesus disse no versículo 1: não se turbem os vossos corações, creiam em Deus, creiam também em mim. Coração turbado, irmãos, é a coisa mais comum do mundo. Se sairmos por aí fazendo entrevista, nós vamos ver um grande percentual de pessoas que estão preocupados, corações aflitos, turbados, né? Todas as pessoas de todas as classes sociais, de todas as idades, credo religioso, sabe o que é um coração turbado, já viveu um tipo de preocupação. As causas que deixam o nosso coração turbado vêm de dentro e também de fora, daqui e de lá, que nos preocupa, né? E muitas vezes surge da nossa mente essa perturbação. Você se lembra de Mateus capítulo 6, versículo 3, Jesus até conclama: busquem o reino de Deus em primeiro lugar. As coisas serão acrescentadas quando vocês colocarem o reino em primeiro lugar. Já havia aquela preocupação, aquela ansiedade com aquelas coisas, né? E mesmo os cristãos mais consagrados, mesmo aquele que se diz um bom cristão, sabe, como é difícil a caminhada cristã, como é difícil servir a Deus vivendo em meio às tempestades. É difícil. Às vezes até perguntamos, por que Deus permite isso, né? Para que Deus está deixando isso acontecer? Os santos irmãos mais consagrados, os homens que andaram lado a lado com o Senhor Jesus, viveram tempos difíceis e foram martirizados. Eles viveram neste mundo, atravessando o vale de lágrimas. Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Aquela, irmãos, era a quinta-feira. Estava precedendo a sua morte. Era a quinta-feira que ele ia orar no Getsêmani, naquela noite.
Era a quinta-feira que o suor de Jesus ia pingar no chão como gotas de sangue. Era aquela quinta-feira de depois da oração de Jesus, pingando suor como gotas de sangue, ia ser traído por Judas. O traidor ia chegar. E depois da traição, era a quinta-feira que Jesus ia ser preso. Era quinta-feira à noite que Pedro ia negar Jesus 3 vezes. Tudo nesta mesma noite. Tudo nessa mesma noite. E ele estava falando isso com os discípulos: não se turbe os vossos corações. Imagine vocês o que eu vou passar esta noite de quinta-feira. Os discípulos estão com o coração turbados, preocupados, inquietos, estavam tristes. Eles sabem que Jesus vai partir, vai para junto do Pai. A solidão já estava chegando e esmagando o coração dos discípulos. E Jesus viu isso, reparava isso. Ao mesmo tempo, eles estavam envergonhados, porque havia um certo egoísmo entre eles, né? Porque eles perguntavam quem era o maior entre eles. Entre nós, quem é o maior? Jesus já havia falado: quem quiser ser o maior, comece a servir aos outros, seja servo dos outros. Eles estavam envergonhados, mas também perplexos. Isso tudo, irmãos, estava fazendo com que o coração deles ficasse turbados, preocupados, envergonhados, perplexos, devido à predição. Jesus já tinha falado que ia ser traído. Jesus já havia falado com Pedro: olha, Pedro, hoje à noite, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. O coração de Pedro estava turbado. E é assim que eles estavam. Eles estavam já preocupados porque eles ficariam dispersos, como ovelhas que não têm pastor, um para lá, outro para cá. Eles estavam vacilantes na sua fé. É por isso que Jesus falou: creio em Deus. Como conseguir atravessar os momentos difíceis em que vivemos? Jesus disse: creiam em Deus. E eles estavam vacilantes na fé, pensando: como pode o Messias, o Filho de Deus, ser alguém que vai ser traído? Olha a dor, a angústia de Jesus também, sabendo que aquele homem estava ali por 3 anos, com ele, por perto. Eles estavam angustiados diante das aflições, açoites, perseguições, prisões, torturas que eles iam enfrentar pela frente. Tinha uma batalha pela frente. Então Jesus traz essas palavras de consolo para os discípulos que estão com seus corações turbados. Não se turbe o vosso coração, não se turbe. E como, irmãos, como ficar em paz no meio de uma situação dessa? Primeira coisa está no versículo 1. Creiam em Deus, confiem em Deus, creiam no Pai e creiam também em mim. Não esfriem na crença, não deixe de crer, independente da circunstância, não deixe de crer, confie em mim. E o que significa confiar em Cristo? O que Jesus estava dizendo para confiar nele? Já que vocês confiam em Deus,
continue confiando também em mim. Eu vou morrer amanhã, Jesus estava dizendo, vou passar por tudo isso e vou para a cruz, mas continue confiando em mim. Essa fé, irmãos, não é uma fé intelectual. Fé em Deus não é fé intelectual. Essa fé não pode ajudar ninguém na hora da tempestade. Essa fé intelectual não pode ajudar ninguém. Esse conhecimento teórico não pode ajudar um coração perturbado. Essa fé intelectual, esse conhecimento teórico não vai trazer paz a um coração triste. Por isso que Jesus disse: creio em mim, confia em Deus e confia em mim. E existe aquela fé, além de intelectual, é uma fé emocional. Não é essa que Jesus estava dizendo. Essa é a fé dos demônios caídos. Eles creem, diz o texto, eles estremecem, mas estão perdidos. Eles creem em Deus, os demônios creem em Jesus, eles estremecem diante do nome poderoso de Jesus, mas estão perdidos. Essa não é uma fé que Jesus estava dizendo. Confie em Deus, confie no seu Filho, creia no seu Filho, descanse em Deus, descanse no poder do nome do Filho. É isso que ele estava dizendo. Descanse na sabedoria do Filho de Deus, na sabedoria de Deus. Descanse nas minhas providências, nas providências do Pai. Descansem no meu amor, descansem no amor do Pai e descansem na salvação do Pai por intermédio da minha morte. Isso que ele estava dizendo. Esse é o primeiro segredo para conseguir atravessar. Viver por fé no Salvador. O segundo segredo aqui, a fé em Cristo, irmãos, é o remédio para a doença de todo coração perturbado. É isso que ele disse na sua palavra. As crises vêm, os problemas aparecem, as tempestades ameaçam o nosso barquinho, ameaça. Mas nós não vemos os discípulos afogando nos textos da Bíblia. Nós não vemos eles sucumbindo no texto bíblico. Não vemos. Os ventos contrários vêm, mas continue confiando em mim, Jesus disse. Em Marcos capítulo 4, verso 31, em uma das tempestades das quais eu estou falando, Jesus pergunta aos discípulos, ele faz essa pergunta: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Por que não tendes fé? Nós vemos aqui nessa passagem, irmãos, uma promessa, nós vemos uma presença, nós vemos paz, e nós vemos poder dentro desse texto da tempestade. A perseguição virá, vem. A cruz é inevitável, mas Jesus disse: continue confiando em mim. As prisões, os açoites virão sobre mim, Jesus disse. O sofrimento e a morte vão apanhar vocês na caminhada, mas continue confiando em mim. Não desvie esta confiança. Nós vivemos em tempos difíceis, vamos confiar que o nosso representante político, ele não confia em Cristo. Jesus diz: confia em mim.
Vamos acreditar que os nossos representantes políticos vai dar um jeito nessa situação desse vírus. Não, Jesus diz, confia em mim. Não é confiar nos outros. Jesus disse, a solidão virá. Até a crise financeira virá também, a doença vai chegar. Em muitos lares, como já disse, o luto, a dor, as lágrimas, as noites escuras, difíceis virão, mas ele diz, continue confiando em mim. É esse o versículo que lemos, irmãos. Creio em Deus, credes também em mim. A fé em Jesus é o único remédio para um coração turbado. A fé olha para Jesus e não para a tempestade. A fé ri das impossibilidades. A fé em Cristo, irmãos, triunfa sobre qualquer crise. Você se lembra que Jesus falou para aquele pai aflito, para Jairo? Jairo, não temas, apenas continue crendo. A filha estava morta. A notícia é que a filha tinha acabado de morrer. Jairo, não incomode mais o mestre, a sua filha já está morta. Jesus ouviu aquela notícia e olhou para o Jairo e falou, Jairo, não temas, apenas creia. E é isso que ele disse para os discípulos aqui, e é isso que ele fala para nós nessa noite, creio em mim, creio em Deus e creio também em mim. Abraão creu contra a esperança. Paulo, na hora do martírio, disse, eu sei o tempo todo da minha vida em quem eu tenho crido. Sabendo que neste mundo, irmãos, a própria Bíblia nos informa que somos peregrinos, somos forasteiros, estamos aqui de passagem. Eu assisti um filme essa semana de cientistas, antropólogos, arqueólogos, e uma cientista, ela acreditava em Deus, o antropólogo não, e ela disse assim, eu não acredito que a gente vive tão pouco tempo aqui nesse mundo, ela dizia com essas palavras, eu não acredito que a gente vive, que a gente foi feito para viver tão pouco tempo nesse mundo e acabar dentro de uma caixa junto com vermes. Eu acredito em outra dimensão. Somos forasteiros. Irmãos, 70 anos passa rápido. 80 anos chega assim. E é a Bíblia que diz, 70, 80 com, se for uma pessoa robusta, né, forte, não vai mais um bocadinho. Mas é o tempo da nossa vida, foi determinado. Isso passa rápido. Você lembra quando era criança aí, parece que foi semana passada. Não demora nada, vai chegar aos 60, se não morrer, ou se Jesus não voltar. E a Bíblia diz que estamos aqui de passagem. Paulo disse, a minha pátria não é aqui. Não é aqui. Estamos aqui um tempo, irmãos, com um propósito de Deus, um projeto de Deus na nossa vida. Se servirmos a Ele com fidelidade, com integridade, com temor, os planos dEle para a nossa vida vão se cumprindo, senão vai atrasando, vai bagunçando a carreira nossa, e o tempo passa assim. Nós somos forasteiros, a nossa morada não é aqui. Jesus disse isso aqui no versículo 2 e 3. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Para quem são essas moradas? Para os anjos, irmãos? Não, para os salvos. Se não fosse assim, eu teria dito. Ele disse, eu vou preparar um lugar. Se eu for, ele foi. Se eu for e preparar-vos lugar, eu voltarei. Olha a promessa da volta de Cristo aqui de novo.
eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele está lá, é o desejo dele. Irmãos, olhando para esse versículo, nós concluímos que o céu é o nosso lar. Aqui é passagem, a morada eterna está lá. Diante das provas, irmãos, das tribulações, dos sofrimentos, precisamos levantar a cabeça e olhar para a recompensa final. Na jornada cristã, às vezes não é fácil, implica em renúncia, não é? Em sacrificar a carne, os desejos mundanos, carnais, renunciar, porque não existe cristianismo, evangelho sem cruz, sem renúncia. Mas o fim desse caminho é a glória, é o céu. O texto diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Paulo diz que as aflições desse tempo presente não dá para comparar com a glória que nos está reservada. O sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com as glórias por vir a serem reveladas a nós. Olhar para frente, olhar para o céu, para a nossa recompensa, devemos olhar para a nossa herança, para a nossa pátria. Olhar para o nosso lar, irmãos, eterno, nos capacita a triunfar sobre os momentos difíceis da nossa vida. Devemos olhar firmemente para Ele. Ontem eu estava assistindo a novela Gênesis, e olhando a produção, né, da mulher de Ló, se transformando em estátua de sal por olhar para trás. O Senhor disse: não olhem para trás, não olhem. Eu olhei para o lado, para minha esposa, e falei assim, é por isso que Jesus falou, né? Lembrai-vos da mulher de Ló. Irmãos, o segredo é olhar para frente. O céu é um lugar de descanso. As moradas que Jesus foi preparar, se eu for preparar lugar, é lugar de descanso. Lá está o trono de Deus, lá estão os anjos do Senhor, lá é a nossa pátria, lá está o galardão dos salvos, lá está, irmãos, a herança incorruptível daqueles que irão entrar lá. O céu é a casa do Pai, que Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. A casa do Pai é o céu, ele disse. Os filhos de Deus, os seus filhos, estarão lá, ele fez essa promessa. Como já disse aqui, é passagem, somos forasteiros. Mas aqueles que partiram com Cristo, já estão lá, esperando o momento de tomar posse desta pátria, desse lar. Lá não tem gente doente, lá não tem preocupação, lá não tem lágrimas, não tem perseguição, não tem martírio, não tem fome, não tem dor, não tem luto, não tem tristeza, lá não tem esses problemas que vivemos aqui. A casa do Pai é o lugar onde seremos amados e aceitos, não pelo que temos, mas por quem somos. A casa do Pai é o lugar onde ninguém entra pelos seus próprios méritos, mas porque foi aceito pelo dono de lá. É lá, irmãos, que ouviremos: vinde benditos de meu Pai, venham benditos. O céu é o lugar que tem muitas moradas, o céu é o lugar preparado para o povo preparado. Essa promessa está aqui no versículo que nós lemos, Jesus prometeu isso.
E nós cantamos aqui agora há pouco, Ele cumpre as suas promessas. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele foi preparar este lugar. Louvamos a Deus, porque Ele nos deu este lugar por intermédio da sua morte. O céu é o lugar onde teremos comunhão eterna com Cristo. Ah, querido, eu me lembro de uma frase de um grande teólogo, falando do céu, e do desejo de estar no céu, da euforia quando se fala do céu. Ele disse: se eu não falo do céu para as pessoas, se eu não tento falar como é o céu para as pessoas, é porque eu não estou indo para lá. Se eu não tenho euforia, alegria no meu coração, quando falo desse lugar que Jesus prometeu, é porque eu não estou indo para lá, eu não tenho desejo de estar lá. Então é isso que Jesus estava falando para os discípulos, para acalmar os corações. Creiam em Deus, estou indo para um lugar e eu vou preparar para vocês. A maior glória do céu, querida, é estar com Cristo eternamente, é saber que nunca mais haverá nada de mal, nada de mal. Cristo será o centro da nossa alegria. Que bom, louvamos a Deus, lá não haverá nada de mal. Por isso tem aquele hino, né? Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões neste lindo país que Jesus foi para nós preparar. O céu é o lugar onde teremos plena comunhão uns com os outros. Se eu não me preocupo com a comunhão uns com os outros aqui na terra, eu estarei despreparado, porque no céu a comunhão uns com os outros é eterna. É eterna. É por isso que o texto sagrado diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Se há uma grande dificuldade de comunhão uns com os outros, há dúvida se está realmente na luz. No céu seremos uma só família. Uma só família. Lá não terá o feio, o bonito, o rico, o pobre, o baixo e o alto. Seremos todos iguais. Vamos nos relacionar em pleno e perfeito amor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu termino, irmãos, com mais esse segredo para a gente ir embora. Como conseguir superar, crendo no Senhor, crendo no Pai, sabendo da promessa que Ele foi preparar lugar, e sabendo que não estaremos sozinhos, mas Jesus voltará para nos buscar. Nós precisamos viver todos os dias nessa expectativa. É como se um parente seu te ligasse e falasse assim: eu estou indo na sua casa. Que dia? Vou marcar? Não, eu estou indo. Eu estou indo na sua casa. A qualquer momento eu vou tocar lá no seu interfone. Você toda manhã vai acordar. Será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje? Essa deve ser a expectativa daquele que almeja o céu. Essa deve ser a expectativa daquele que quer estar onde Jesus está. Porque Ele vai voltar certamente, Ele prometeu: voltarei. Ele vai voltar pessoalmente para buscar a sua igreja. Estejamos nós preparados. Aqueles discípulos, irmãos, abatidos, tristes, turbados, foram consolados, revestidos com o poder do Espírito Santo, confiaram em Cristo, proclamaram o nome de Jesus, morreram pregando a palavra do Senhor Jesus. Então, quando você estiver com o seu coração cheio de temor, ponha sua confiança em Cristo.
Saiba que é só mais um pouco, que é só por um momento. Continue crendo no Senhor. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, nós louvamos o nome do Senhor por esta rica oportunidade de conversar, meditar na palavra do Senhor. Muito obrigado, Deus, por este alimento, que possamos, ó Pai, sempre lembrar das promessas do Senhor Jesus e continuar crendo no Senhor Pai, crendo no Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, no meio dos momentos difíceis. Nós, ó Deus, agradecemos esse tempo aqui na casa do Senhor e pedimos uma noite de paz na Tua presença, Deus. Que o restante dessa semana seja uma semana direcionada pelo Senhor, que as nossas intenções, os nossos planos, os projetos, Pai, nós colocamos nas Tuas mãos para serem direcionados por Ti, Senhor. E que o amor do Senhor, a graça salvadora do Filho e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, querido, tenha uma noite abençoada em nome de Jesus.